Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão, que venceu o Remo por 3-0 e está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, mas eu quero ver, o Pascoal e o Zé Elias falaram do Flamengo. Vamos analisar, chega aqui, daquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Vamos lá, créditos, canal ESPN, bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo conquistou ontem a quarta vitória seguida no Brasileiro, algo que não ocorria, Pascoal, desde 2022. Não é assim tão comum. Uma delas, a primeira delas, foi ainda com o Felipe Luiz, derrotando o Vitória. A gente pega os 4 jogos do Flamengo com o Leonardo Jardim, a decisão do Carioca com o Fluminense, 0-0, e a vitória nos pênaltis, e os 3 jogos do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, contra o Botafogo e ontem contra o Clube do Remo. Teve que ter mais posse de bola do que o seu adversário. Contra o Botafogo, não conta, porque o Botafogo jogou um homem a menos o segundo tempo inteiro, quando o Alexandre Barbosa foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo. Mas contra o Cruzeiro, o Flamengo teve menos posse de bola, e contra o Fluminense também. Ontem foi obrigado a ter, porque pegou um adversário que queria menos a bola do que ele, o Flamengo. Tanto que o Leonardo Jardim, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre uma posse de bola estéril, aquela que não teve grande incisão. Que o Remo tinha tido 2 jogadas de velocidade, com o Aleph Manga e com o Vitor Bueno, que poderiam ter mudado o curso do jogo. A vitória é justa? Sim. O placar 3-0 é de acordo? Também acho. Mas assim, parece uma situação mamão com açúcar, e eu não acho que tenha sido para tanto se nós considerarmos o jogo inteiro. Bom, vamos lá. A pergunta que você me faz, Real, é sobre a quantidade de jogos sem sofrer gols. O Flamengo não tomou gol com o Leonardo Jardim. Observa só o seguinte: as rotações que ele tem feito, elas têm endereços bem específicos. A lateral direita, 2 jogos foram Varela, 2 jogos do Emerson Royal. E o setor ofensivo, a segunda linha do meio campo, principalmente os lados do campo. Ontem foi a vez do Luiz Araújo ter uma oportunidade e foi muito bem. Fez gol, deu boa opção de jogo. Agora, lá atrás, você não tem rotações. Nos 4 jogos jogaram Rossi, os 2 Léos, Alexandro, Jorginho e Pulgar. Isso, para mim, ajuda a explicar parte do sucesso defensivo do Flamengo nas mãos do Leonardo Jardim. O treinador não mexe na espinha dorsal defensiva, no seu esqueleto de defesa. E isso, obviamente, ajuda a explicar uma solidez. Você pega os melhores das funções defensivas, treina eles bem, faz movimentações com e sem a bola, repete jogo após jogo a presença deles como titulares. A tendência é dar certo, porque são bons jogadores, né? Samuel Lino, Pascoal, fez mais um jogo bom. Você já tinha jogado a toalhinha em relação a ele? Ele vai ganhando espaço porque também ele tem, no campo, demonstrado boa qualidade, né? Ele não está muito mais fixado como ponto esquerda, já deu para reparar? Ele trabalha um pouco mais por dentro, ele recebe bola e aparece, toca e passa para receber, como diria Dona Ernesto Filipe Nunes, toque e me voe, né? Toque e passa, e aí acaba surgindo, porque ele é bom jogador. Alguém não pode ficar restrito ao lado... O Leonardo Jardim já tem 2 gols e uma assistência, Pascoalzinho. Olha lá, finalizações 5, a gente tá vendo aí, ó. Vai ver a movimentação dele, ó. Tocou, passou, pegou na frente e finalizou. Tá vendo como é que é? Belo gol. Toque e me voe, pim pam pum, ó lá. Ó, ele não tá jogando tanto com a situação do 1 contra 1, né? Não tá mais fixo na ponta esquerda para arrumar a bola de linha de fundo para o cruzamento. Como ele se movimenta mais, ele vai criando mais espaços, porque ele sai da ponta e o lateral não acompanha. Alguém não deveria acompanhar e não consegue. O volante, um dos 2 volantes, ou um zagueiro, porque se o zagueiro sai, vai dar liberdade para o Pedro. O time do Flamengo tem bons jogadores na frente. Então, sempre vai encontrar um espaço. E acho que é o fator que tem dado a ele essa movimentação que ele está fazendo. Tá perguntando, o incomparável voltou. Calma, tá voltando. O primeiro tempo foi, como diria aquele amigo meu, foi stranger, tá? Foi estranho. O time tomou 2 contra-ataques que ele não está acostumado a tomar. O time do Pará teve a possibilidade, o Remo, de fazer uma finalização e fazer o gol. O cara botou a bola lá no placar eletrônico. Não foi o primeiro tempo do sonho, mas ele conserta o time no segundo tempo. Ele começa a distribuir... Sabe que expressão que o Leonardo Jardim usou para definir a posse de bola no primeiro tempo? Posse de bola estéril. Estéril, sim. Tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. Né? Essas nomenclaturas são boas para a gente poder explicar para você, fã de esporte, que quando alguém fala alguma coisa diferente, a gente tem que traduzir essa expressão. Então, teve a bola, mas
né? Ainda não aproveitou. E o segundo tempo do Flamengo foi o Flamengo que jogou e aí acabou fazendo o resultado sem problema nenhum. Jogando dessa forma como jogou o segundo tempo, com essas modificações de posicionamento, jogando contra o Corinthians, que é o próximo jogo, passando para... Vamos projetar esse jogo já. Passando para o outro jogo, o Flamengo, eu vou dizer um negócio para você, se jogar assim como jogou o segundo tempo, porque ontem o Corinthians... Calma. Ô Zé, já pensou isso tudo quando o Arrascaeta acordar? Porque por enquanto, apesar da participação... Ele cruzou o primeiro gol, filho. Mas você viu o resto do jogo? Não foi tão bom assim. Não foi nada bom. Aliás, a temporada dele, por enquanto, ainda não é o debochado. Mas tá muito longe. Mas aí é a questão de preparação, né? Precisa ver a preparação que foi feita com ele o ano passado, né, com a preparação que está sendo feita esse ano. Existem profissionais muitos que então trabalham de forma diferente e aí o resultado você vê dentro de campo. Mas também é um Flamengo que não ainda, com o Leonardo Jardim está se encaixando, ele já dá para você ver, né, um 4-4-2 bem claro, os dois externos, os dois do lado de campo, né, são jogadores que procuram esse 1-2 e movimentação, entrando em diagonal, como diria o grande vovozinho. Como diria o grande Zé Elias. O Zé Elias toda hora se pega nessa nomenclatura atual. Vocabulário atual. Tá moderninho. Externos que virou bom dia. Externos, desde o tempo que ele jogou na Itália, tinha os externos. Não, é porque eu tô acostumado a falar com o vovozinho, e aí o Rafa me perdoa, por favor, Rafa. Os externos ele desequilibrava antigamente. Que já tá no automático, entendeu? E olha que quando o vovozinho estiver aqui, eu vou ter que falar externo. Só não pode falar o... Não, porque não tem, né? Exatamente. Se tivesse, falava. Não tem. Não vai ter então, 4 desses, são 3. Mas já dá pra ver, né? Já dá pra ver claramente a maneira que o Leonardo Jardim deseja que esse time jogue. É muito parecido com aquilo que ele fazia no Cruzeiro ano passado. Né? O Matheus Pereira é o Arrascaeta, o Pedro é o Caio Jorge, mas só que aí são as características diferentes. Sim. E você tem os caras que trabalham pelo lado, de forma diferente. Por exemplo, o Luiz Paquetá, Araújo ontem mas assim, me pegando mais ao Paquetá. O Paquetá é o Christian. O Paquetá, quando tem a bola, ele vem por dentro. Quando não tem a bola, ele vai por fora. Mas ele, normalmente, ele já está... Mas aí tem um upgrade legal, né? Sim, não, mas eu estou dizendo em termos de posicionamento, sim, né? Sim, entendi. Ele já está se posicionando, ele já vem por dentro, né? Para justamente abrir o corredor. Com o Felipe, talvez era diferente, que ele esperava a bola chegar nele para ele poder entrar com a bola nos pés. Então, assim, tem algumas coisas muito semelhantes ao Cruzeiro do ano passado. Agora, o Flamengo tem qualidade, né? E ontem, assim, depois que saiu o primeiro gol, acabou o jogo, né? E espetacular o público, né? 65 mil pessoas. Não é mole, não. Pera aí, só um segundinho, Rafa. Eu vi que você quer falar. Vamos escutar antes o Leonardo Jardim e depois você fala justamente em cima do que disse o técnico do Flamengo. Pode rodar. Primeira parte, acho que aquela posse de bola estéril que nós falámos na outra aconteceu e isso proporcionou muitas perdas de bola, que deu alguns lances de contra-ataque e foi um assunto que eu debati com os jogadores no intervalo. Nós debatemos que tínhamos que ser mais eficazes em termos de jogar entre linhas do que somente circular a bola por trás de um lado para o outro. E foi isso que os jogadores fizeram, e Deus parabéns aos jogadores, só os jogadores inteligentes como eles e com grande capacidade é que conseguem entrar logo na segunda parte e em 15 minutos jogamos e resolvemos o jogo. Fizemos 15 minutos dentro daquilo que nós gostamos de fazer, pressionar alto, os blocos, as linhas próximas, ganhando a primeira e a segunda bola, criando as situações. E claro, e depois do 3-0, por estratégia, rodámos alguns jogadores, porque temos um jogo já daqui a 3 dias. E também aí tivemos um pedacinho mais de posse para gerir o jogo, que o adversário também não saía de lá de trás. Ligeirinho, Rafa, o que você queria complementar? Porque a gente precisa falar do Corinthians na sequência. Não, do Corinthians, sim, claro, até porque tem Corinthians e Flamengo no próximo fim de semana, no próximo domingo. É só um detalhe que é importante, que fala muito sobre o que se debate aqui no Rio de Janeiro, né? Essa história do Flamengo tem um elenco muito grande e uma aposta que muita gente fez, que o Leonardo Jardim, nesse primeiro momento, chegando ao clube, iria fazer rotações na equipe.
E eu fui um dos que disseram que não acreditava muito nisso, porque parte do sucesso do Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado se deveu principalmente à massificação de um modelo. O Leonardo Jardim é aquele técnico que ele acredita que uma equipe consegue ficar azeitada coletivamente na medida em que as formações se repetem jogo após jogo. Hoje ele tem uma dúvida, me parece claro isso, na lateral direita. Em alguns jogos, quando o Flamengo tiver que ter mais velocidade pelo lado, vai ser o Emerson Royal. Em outros jogos, nos quais a fase defensiva vai demandar um pouco mais de cautela, o Varela vai ser o titular. Tinha uma dúvida do lado esquerdo, não tem mais, acho que o Samuel Lino ganha a posição do Cebolinha, que foi quem começou como titular nos 2 primeiros jogos, e tem uma questão do lado direito, que teoricamente é a posição na qual o Paquetá vai jogar a maioria das vezes. Em outras vezes, ele vai jogar como contra o Botafogo, como meia na vaga do Arrascaeta, em momentos que o Arrascaeta não estiver em campo. Então, assim, rotações... trocar 5, 6 peças jogo após jogo, ter vários jogadores como titulares e isso significar uma espécie de rodízio, isso não vai acontecer. Não está acontecendo e não vai acontecer. O Leonardo Jardim vai ter o chamado time titular, no máximo 1 ou 2 situações em que ele vai variar. E isso que a gente já postava tempos atrás está se materializando, e eu também acho que é um outro elemento que ajuda a explicar esse bom início do Flamengo com ele. Daqui a pouquinho, quando a gente projetar o jogo de domingo na Neoquímica, 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo, a gente vai dizer quais serão os desfalques do Flamengo para esse jogo, peças aí importantes de fora do jogo aqui de São Paulo. Ontem, lá em Chapéu... Ele joga com o time titular ontem, perde alguns jogadores e vai jogar contra o Flamengo na Neoquímica Arena com um time que é desfalcado. O Santos... 6 sem vencer, Zé. Mas o Santos... Pascoal, 6 sem vencer, ele pode ficar 7, pode ficar a 8ª. Contra o Flamengo, ele vai colocar os 11 titulares que a gente sabe, que são os 11 titulares competitivos, e aí o time do Corinthians vai jogar diferente, porque já carrega essas 6 partidas que são sem vencer. Muita coisa, né? Já sabe que vai jogar contra o Flamengo, então se você não jogar bem contra o Flamengo, você vai perder. Então é um outro jogo, é uma outra maneira, é uma final. Contra o Flamengo é uma final. Independente se tem 6 jogos sem vencer, contra o Flamengo é uma final, porque o Corinthians vai jogar dentro de casa, tem aí o Flamengo vai voltar, não sei o Leonardo Jardim, não sei se vai levar isso, né, para o vestiário, mas certamente os jogadores vão levar. A Supercopa vão levar para o vestiário para mostrar que eles estavam errados. Agora, o Dorival... Vamos escutar a reclamação do Dorival? Só terminar um pouquinho. Claro. Tem que ser bem sincero, o Dorival está administrando o elenco. O Dorival tem 14 jogadores. 14. E alguns aí desses 14 que estão meio baleados. Então, é natural isso. Eu falei no começo do ano aqui, o Corinthians 14 tem que jogar... você está contando com o Vitinho? Vitinho depois dos 25 do segundo tempo, né? Que ele entra quando o time está cansado. Só entra para jogar na segunda parte. São 14,5. Ponto positivo, acho que o Yuri Alberto. Você lembra que você falou? O Yuri Alberto jogou bem. Pô, ele se movimentou, muito preparado. Você lembra que você me perguntou, o Corinthians é time para quê? Eu falei, para as Copas. E para o Campeonato Brasileiro tem que abrir os olhos, porque vai se repetir o mesmo do ano passado. Não é nenhuma novidade, né? Tem sido assim nos últimos anos, nas últimas temporadas. 23, 24, Dorival Júnior falando no Equipe F. Fisiologia que nos passa dados. Os dados, eles alertam para uma possível lesão do atleta. Quando não, o atleta já, como aconteceu na segunda-feira, estavam no departamento médico já tratando. Então eu tenho que respeitar esse período. Eu não tenho como fazer. Não é mágica. Dorival não quer colocar os jogadores em campo. Que bobagem isso. Agora, 2 dias e meio depois dessa partida, terminando quase que no dia seguinte, nós estaremos em campo novamente, simplesmente contra o Flamengo. Então, como que você vai recuperar atletas de um jogo para o outro, mantendo o mesmo nível, escalando os mesmos jogadores a todo momento? Eu sempre convivi com esse tipo de situação. E o time deu uma resposta. Aí fala com a diretoria do clube. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final comemoraram, não? Como disse o Zé Elias, pela terceira vez,
O Dorival dizendo que, ó, se quiser me mandar embora, fiquem à vontade. Vamos já pro jogo de domingo, Rafa Marques. Para você, o jogo é em São Paulo, né? Neoquímica Arena, mais de 40 mil pessoas, ali na casa de 45 mil, maioria esmagadora, lógico, de torcedores corintianos. Tem favorito? Tem favorito e é o Flamengo. E a gente tem que falar sobre isso pela questão do futebol, né? Do que tem jogado o Corinthians, do que não tem jogado o Corinthians e do que tem jogado o Flamengo já nas mãos do Leonardo Jardim. O Flamengo com adaptações, é uma versão 2.0, né? Um Flamengo diferente daquilo que vem jogando com o Felipe Luiz. A média desses 4 jogos do Leonardo Jardim, ela é muito boa e ela mostra um Flamengo muito consistente defensivamente. Isso não tinha acontecido com o Felipe Luiz. Últimos 10 jogos com o Felipe Luiz, o Flamengo tomou gols em 9. Então, isso já era um problema na gestão anterior, que aparentemente o Leonardo Jardim está começando a solucionar. Significa dizer que o Flamengo não vai tomar gol nunca mais? Não, pode tomar 3 domingo do Corinthians, mas já tem uma solidez maior, já tem uma consistência maior. E o Corinthians que, em função dos problemas, eu acho que o Zé Elias falou bastante sobre isso, as necessidades do Dorival. Eu aprendi no futebol, vi o Plihal, Pascoal, amigos, eu não duvido da ciência. Eu acho que ela veio para melhorar o futebol. Eu acho que tem muita coisa no futebol que é manha, mas o que está respaldado pelo dado científico, eu não me sinto capaz, não me sinto autorizado a contra-argumentar, a contestar. E quando o Dorival abre a boca que ele está seguindo o que a fisiologia falou, para mim, ele está sendo coerente. Porque nada, para mim, é maior do que a ciência. Se a ciência diz, não relaciona jogador A, B, C, ok. Não relaciona, é o que está mostrando, né, o resultado do dia seguinte aos jogos, o que estão evidenciados nos exames, os valores, os dados, os marcadores. Então eu não consigo rasterizar isso, eu não consigo olhar para isso e dizer que isso não tem valor. Tirando essa questão, o Corinthians está claudicante. É um time que não faz gol. É verdade que toma pouco também, mas não faz gol. É um time que está com muita dificuldade construtiva. Um time que tem uma referência técnica, que em 11 jogos no ano fez um gol e deu uma assistência. O único jogo que a gente pode dizer assim, olha, o Memphis Depay justificou a qualidade que ele tem, foi o Clássico contra o Santos, que o restante é Campeonato Paulista, ou são atuações medianas. Então, assim, é preciso considerar tudo, né? E claro, a final da Supercopa, em que ele foi importante, assim como o time inteiro. Acho que pela gana dos jogadores do Flamengo, em função de terem perdido a Supercopa para o Corinthians, a tendência é ter o Flamengo com muita atitude na Neoquímica no próximo domingo. Por isso que eu acho que bola por bola, o Flamengo tendo mais e ressalvados os momentos, o Flamengo para mim é favorito. Como é que vai ser o jogo domingo, Pascoal? Eu acho que vai ser o Corinthians com jogadores bem, como diria Abel Ferreira, bem frescos, né? Porque poupou todo o time, ó. Poupou todo o time. É para jogar domingo. Só passar os desfalques só rapidinho, os desfalques do Flamengo, até para auxiliar o teu comentário. O Pulgar e o Léo Pereira, fora por suspensão os dois, e provavelmente o Bruno Henrique segue fora. Não, o Bruno Henrique tem aquele problema no pubis que já está atrasando muito a sequência dele, né? Não, muito. Entra Danilo e no meio campo Everton Araújo. Danilo ou Vitão? Dos dois. O Vitão também pode entrar na zaga. Sim. O que eu penso é o seguinte... Ou o Paquetá adaptado, né? Isso. O Paquetá de primeiro volante. Não, aí o Jorginho de primeiro e o Paquetá de segundo. Aí já fica muito faceirinho o meio campo, né? Muito solto, né? Porque o Leonardo Jardim gosta de um volante, um primeiro volante, né? Ele gosta de um trinco, como fala em Portugal. O Corinthians poupou todo o time. O goleiro joga sempre, não vou nem discutir. O André jogou ontem, o André tem saúde para jogar do quarto e domingo. Quem mais? Garro, não sei se vai ser titular, porque o Garro tem sido e não tem sido titular. Aí o Yuri Alberto jogou bem, foi a boa notícia do Corinthians. A gente até tem os números do Yuri Alberto. O Yuri Alberto até que fez um jogo legal. Eu não vou criticar o Yuri Alberto. É o primeiro jogo dele depois da lesão e ele voltou bem. Ponto. O Corinthians não ganhou. O Corinthians foi um horror, gente. O jogo foi muito ruim. O Corinthians foi um horror. Hoje eu já escutei um monte de gente falando, não, temos que entender. Não temos que entender nada, tem que falar a realidade. O jogo foi ruim e o Corinthians jogou mal. É só isso, a realidade. Não adianta arrumar palavras para esconder o que está acontecendo. O Corinthians foi ruim, o jogo foi horroroso, porque se o Corinthians joga bola, ganha da Chapecoense. O Corinthians está disputando, você vê como é que é. A Chapecoense, em casa, botou essa pressão no Corinthians
E o Corinthians não era para estar nessa situação no campeonato. Ah, o time está 6 sem vencer. 6. Vai jogar contra o Flamengo. Me pergunta se o Flamengo é favorito Já está do domingo. 7 pontos do líder. líder. Então, então, eu tô te falando. Pois o nono colocado com 9 pontos, o líder Palmeiras tem 16. Então, Palmeiras e São Paulo 16 pontos, o Bahia e o Flamengo 14 e 13, só que com um jogo a menos os jogo a outros. menos. É claro que o Flamengo é favorito. Se o Flamengo é favorito. Claro que é. Eu acho ligeiramente favorito. Não, eu não acho ligeiro, não. Eu acho favorito. Porque mesmo com o time principal, contra o Coritiba em casa, o Corinthians jogou alguma coisa? Não. E jogou todo mundo? Jogou. É que, assim, os jogos do Corinthians... Os jogos mais parrudos, o Corinthians normalmente rende um pouco mais. O jogo contra o Santos é jogo parrudo? É que o Corinthians eu acho que vai jogar contra o Corinthians Flamengo. não jogou mal contra o Santos. Mas eu acho que o Corinthians vai Não. jogar... O jogo da O Vila? jogo foi de chorada e ruim. O Corinthians não jogou mal. Os dois jogaram mal. Foi Os ruim. dois jogaram Razoável. mal. Mas não foi um jogo ruim. Foi ruim. Não. Quer dizer, não foi um desempenho ruim. O jogo não foi bom mesmo. Mas o Corinthians não jogou, não dá pra dizer que o Corinthians jogou mal. Eu acho que o Corinthians não está jogando bem já há um bom tempo. O Corinthians não joga bem. E quando escuto o treinador pela terceira vez falar que ele sabe qual é o caminho de casa, eu acho que ele está indicando alguma coisa para a diretoria. Né? Está indicando alguma coisa para a diretoria. Ou ele não está feliz com o que está acontecendo. Né? A fisiologia me mostra que eu não posso botar o jogador. Então aí entra o que o Rafa falou, de maneira... Né? Um cara que é perspicaz, saca as coisas do futebol. Tem jogador que é manha, tem outro que sente dolores, tem outro que não sei o quê, tem outro que tá com aqui, porque é o joelho, porque é o tornozelo, porque argumento tem para tudo, porque dor é subjetivo, primeiro ponto. Né? Dor é subjetivo. Agora, botar o time do Corinthians, o Corinthians sabe qual é que o Corinthians criou como obrigação? Ganhar do Flamengo. Mas eu acho que vai jogar dentro daquilo que espera do Corinthians. Vai jogar atrás. Eu acho que mesmo no a erro. 6 jogos sem vencer, se empatar com o Flamengo domingo, o Corinthians não vai achar tão ruim, não. Ah, não? Não. Dependendo da Você forma. viu? Não, porque a perspectiva não é boa. O que aconteceu depois do jogo contra o Coritiba? Teve reunião lá na porta do CT? Coritiba, né? O Corinthians não jogou. O Corinthians não entrou em campo. Não dá contra o pra a torcida cantar aquela musiquinha que ganhar é obrigação contra o Flamengo, Pascoal. Contra o Flamengo não é obrigação. Você vai ver, escuta só o que vai acontecer. Vai ter cobrança, mas se não é escuta. um jogo em que você Eu acho que vai espere depender 3 do pontos. jogo, gente. Mas vai lá, Rafa. Se o Corinthians empatar, mas jogando bem, se o Corinthians empatar, mas tiver pressionar o Flamengo, criar oportunidades, tiver um bom jogo, se a atuação do Corinthians convencer o torcedor, que é extremamente devoto, vai apoiar o time o jogo inteiro, como sempre apoia em todos os jogos, principalmente na Neoquímica Arena, canta do primeiro ao último minuto. Se ainda assim o Corinthians não vencer, mas agradar, é capaz de sair de campo aplaudido, eu acho. Mas não vou descartar isso que o Pascoal está falando. Um empate manterá o Corinthians com essa pontuação muito baixa para início de Campeonato Brasileiro, e isso, obviamente, vai demandar uma pressão muito grande depois. Mas eu acho que o impacto no estádio vai falar muito mais vai ter uma relação muito mais direta sobre a atuação do que sobre o resultado. Nação, você quer saber o meu palpite? Eu já vou deixar aqui. 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Nota aí. 3-1 Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like. Daqui a pouco a gente traz mais informações do Flamengo para você.